Se você acha que a crise começa no grito, você já perdeu o momento mais importante. Crise não começa na criança, começa no ambiente e principalmente no estado do adulto. E eu vou te provar isso. O sistema nervoso da criança responde ao ambiente. Ele foi projetado para isso, para ler os sinais ao redor e determinar se o espaço é seguro ou perigoso. Quando seu tom de voz sobe, mesmo que um pouco, quando seu corpo tensiona os ombros, quando sua respiração fica mais curta e rápida. O cérebro da criança interpreta esses sinais como uma ameaça. Não é uma escolha consciente dela, é uma resposta biológica automática que vem de milhares de anos de evolução para garantir a sobrevivência. Para o sistema nervoso infantil, um adulto desregulado é um ambiente inseguro e a ameaça ativa o modo de defesa. Essa defesa pode se manifestar de várias formas que nós, adultos, frequentemente confundimos com mau comportamento. Pode parecer desobediência, teimosia, desafio ou até mesmo um desligamento completo, quando a criança parece não estar ouvindo nada do que você diz. Mas não é desobediência, é sobrevivência. O corpo dela está apenas fazendo o que foi programado para fazer em uma situação percebida como perigosa. Lutar, fugir ou congelar. Ela não está tentando te desafiar. Ela está tentando se proteger de um perigo que o cérebro dela acabou de detectar. Vamos entender o que acontece dentro do cérebro durante um momento de desregulação emocional, o que chamamos de crise ou birra. O cérebro emocional, o sistema límbico, assume o controle total. É como se ele apertasse um botão de emergência. E quando isso acontece, a parte racional do cérebro, o córtex pré-frontal, que é responsável pelo pensamento lógico, pelo planejamento e pelo controle de impulsos, tem sua atividade drasticamente reduzida. É como se a torre de controle do aeroporto ficasse offline durante uma tempestade. É por isso que explicar demais piora a situação. Tentar argumentar, dar longos sermões ou fazer perguntas complexas para uma criança nesse estado é como tentar falar um idioma que ela simplesmente não consegue processar naquele momento. Cada palavra a mais, cada argumento é apenas mais um estímulo sensorial em um sistema que já está sobrecarregado. Você pensa que está ajudando a criança a entender, mas na verdade está apenas adicionando mais combustível ao fogo da desregulação. O cérebro dela não tem capacidade de processar lógica quando está em modo de sobrevivência. E aqui está o erro invisível que a maioria de nós comete. Com a melhor das intenções, você tenta ensinar no exato momento em que deveria estar focando em regular. Você aumenta a exigência, pedindo para que a criança se acalme, pare de chorar ou explique o que aconteceu, quando na verdade o que ela precisa é de uma redução drástica de estímulos. E quanto mais você insiste, mais você pressiona, mais a crise cresce. O colapso se torna inevitável não por causa do gatilho inicial, mas por causa da nossa reação inadequada a ele. Talvez você esteja lembrando agora de momentos em que insistiu demais, em que sua própria frustração te levou a exigir algo que a criança simplesmente não podia entregar. E o resultado foi uma escalada, deixando ambos, você e a criança, exaustos e desconectados. Então, como quebramos esse ciclo? O segredo está em mudar o nosso foco. Antes de exigir qualquer coisa
Antes mesmo de pensar em corrigir ou ensinar, você precisa se tornar o regulador do ambiente. E isso começa em você. Faça essa checagem rápida em si mesmo. Primeiro, baixe o seu tom de voz. Fale mais baixo e mais devagar do que o seu instinto manda. Segundo, reduza a frase pela metade. Em vez de dizer, eu já falei para você guardar os brinquedos agora, porque está na hora do banho. Diga apenas brinquedos na caixa. Menos palavras, menos estímulo. Terceiro, afaste o seu corpo levemente. Dar um passo para trás ou se virar de lado diminui a percepção de confronto. E quarto, o mais difícil de todos. Espere, dê tempo para que a mensagem não verbal de segurança chegue ao cérebro da criança e o corpo dela comece a descer daquele estado de alerta. O ensino só entra quando o corpo está seguro. A correção só é eficaz quando o cérebro racional está online novamente. A regra de ouro é regulação antes de correção. Primeiro, corregulamos para trazer a criança de volta a um estado de calma e segurança. Só depois, muito depois, quando todos estiverem calmos, podemos conversar sobre o que aconteceu e ensinar uma maneira diferente de lidar com a situação no futuro. Tentar fazer isso no calor do momento é uma receita para o fracasso. E existe um erro ainda mais grave que muitos pais cometem e que pode sabotar todo esse processo. Um erro que cria uma pressão invisível e injusta sobre a criança e sobre você. É o erro de comparar uma criança neurodivergente com uma criança típica. Mas essa armadilha merece uma conversa só dela, e eu explico isso no próximo vídeo. Por hoje, vamos lembrar do essencial: crise não começa na criança, começa no ambiente. E o adulto é o termostato, o regulador principal desse ambiente. A sua calma é o porto seguro dela. A sua regulação é o convite para a regulação dela. Aplicar essa checagem de baixar o tom, encurtar a frase, afastar o corpo e esperar. Não vai resolver todos os problemas da noite para o dia, mas vai mudar a direção. Vai tirar vocês da rota de colisão e colocar vocês no caminho da conexão. A mudança começa em nós. Se essa ideia fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu começo em mim.